O anjo do Senhor. Nós não podemos ter uma aula ou uma série de aulas sobre angelologia sem considerar o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é misterioso e eu tenho páginas e páginas de conteúdo sobre o anjo do Senhor. Eu sei que eu não vou poder mostrar e ler cada passagem sobre isso. E também durante a quarentena as coisas mudaram, eu não estou podendo me reunir com vocês que são os meus alunos, vocês estão assistindo como os outros estão assistindo. Então eu não tenho a apostila pronta para vocês poderem ver tudo que eu vou mencionar hoje à noite, mas meu alvo é simplesmente mostrar alguns detalhes. E se vocês quiserem, vocês podem futuramente, quando eu tiver disponível, baixar essa apostila para vocês poderem ver tudo isso. É muita coisa, é muito interessante. Mas o anjo do Senhor, a primeira vez que ele está na Bíblia, é o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e capítulo 16. E nós podemos chegar aqui. O anjo do Senhor é misterioso porque é difícil saber se ele é uma angelofania, uma teofania ou uma cristofania. E deixa-me explicar esses três termos teológicos. Uma angelofania é uma manifestação de um anjo. Teofania, manifestação de Deus. E cristofania, manifestação de Cristo de uma forma pré-encarnada. Porque nós sabemos que Jesus veio em carne quando ele nasceu em Belém para Maria. Mas quando nós notamos coisas escritas aqui no Velho Testamento, coisas que aconteceram antes do nascimento de Jesus, existe essa possibilidade desse anjo ser Jesus, sem ter o nome Jesus. Pelo menos ninguém sabe. Algumas vezes nessas passagens, como quando ele conversou com Jacó, esse anjo do Senhor, ou quando ele conversou com o pai de Sansão, essas pessoas queriam saber do nome dele. Ele falou: meu nome é maravilhoso, porque você pergunta qual é meu nome. Ele não fala essas coisas para as pessoas. Que é interessante, porque quando você vai para o livro de Apocalipse, em capítulo 19, e fala de Jesus voltando no cavalo branco, diz que ele tem um nome que ninguém conhece. E daí nós pensamos, será que é Jesus? O interessante é que o anjo do Senhor também, quando ele se encontra aqui nas passagens do Velho Testamento, às vezes ele é o anjo do Senhor e outras vezes ele é o Senhor. E a palavra Senhor, com letras maiúsculas, é a palavra Yahweh, ou como alguns pronunciam, Yahvé, ou como falamos no português, Jeová, porque esse nome é de consoantes e perdemos a pronúncia das vogais. Então ninguém sabe pronunciar corretamente hoje. Isso especificamente porque os judeus, não querendo blasfemar ou profanar o nome, acabaram nunca usando o nome e não colocando as vogais. Hoje ninguém sabe como pronunciar com certeza o nome de Deus com essas letras no hebraico do Velho Testamento. Mas aconteceu. Deixe-me começar com essa primeira história para dar uma ideia para vocês sobre esse anjo do Senhor. Diz aqui versículo 7 de Gênesis 16: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no seu caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa
que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então aqui em versículos 7, 9, 10 e 11, nós vemos a palavra, ou o termo, o Senhor, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Então estamos lendo isso, entendendo que a palavra anjo quer dizer mensageiro e é usado para seres celestiais, como os que estavam subindo e descendo na escada, quando Jacó estava no lugar que ele chamou casa de Deus, Betel. Ele viu esses anjos. Então lemos isso e vendo isso, recebendo literalmente o que está dizendo aqui, pensamos, bom, é um anjo enviado por Deus, pelo Senhor, para essa mulher. Beleza, só que no Velho Testamento, primeiro livro do Velho Testamento, algo acontece, algo interessante. Versículo 13: e ela chamou o nome do Senhor, letras maiúsculas, Jeová, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Ela conversou com esse anjo, mas chamou ele o Senhor, que é o nome de Deus, Yahweh, Jeová. E não há problema nenhum, Deus não corrige ela, o anjo não fala nada contra isso. Irmãos, e nós só vemos a primeira passagem. Quando os judeus ou outros falam que Jesus, ou os seguidores, os discípulos de Jesus, inventaram a ideia de uma pessoa que é Deus, tendo outra pessoa que é Deus, por exemplo, o Pai tendo o Filho, e também o Espírito Santo, essa ideia da Trindade, e falando que no Novo Testamento essa doutrina ou esse ensino foi inventado, nós podemos dizer, mas peraí, calma, não é verdade que no primeiro livro das Escrituras dos judeus, o livro de Gênesis, capítulo 16, que aqui chama esse ser um anjo, e no mesmo capítulo chama ele o Senhor, Deus? Então, essa ideia de ter pessoas diferentes no mesmo ser, não é uma coisa somente do Novo Testamento. Na verdade, é uma ideia também do Velho Testamento. Nós podemos até notar no livro de Gênesis capítulo 1 e outras passagens, tipo no livro de Isaías, que Deus usa uma linguagem de pluralidade. Eu vou procurar aqui, eu não marquei, mas eu acho que eu sei onde está o versículo. Aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Peraí, façamos? Porque ele não fala eu faço, algo assim, mas ele fala façamos. E você pode ler isso, mas Deus é um só, e Ele é. Interessantemente, os judeus até hoje falam que Deus é um só, e nós que somos crentes, cristãos, concordamos 100% com eles. Mas até nas escrituras deles, a palavra geral de Deus, que é Elohim, é uma palavra no plural. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra criou está no singular, representando uma pessoa, mas Deus não é El, que é um, mas Elohim, que quer dizer mais do que um. Mas isso quer dizer que há mais do que um Deus? Não, de jeito nenhum. Em outros lugares Deus claramente fala que há um
Deus só, que é real, que realmente existe. Os homens criam falsos deuses, ídolos, mas existe um Deus só. Então, por que existe essa pluralidade em Gênesis 1:26, ou pluralidade em Gênesis 1:1, ou aqui um anjo do Senhor que também é o Senhor? Por que existe isso? Vamos tomar muito cuidado. Quando fazemos essa pergunta por quê, muitas vezes Deus não explica o porquê. Mas o que podemos pelo menos dizer é o seguinte: quando acontece isso no Novo Testamento, tendo Pai, Filho, Espírito Santo, 3 pessoas no mesmo ser, no mesmo Deus, como disse em João 1:1, deixe-me ler esse versículo para vocês, que estabelece muito bem isso. Infelizmente, as testemunhas de Jeová têm uma Bíblia corrompida, que não observou as regras da língua grega, infelizmente. Mas uma Bíblia correta diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando você lê essa passagem aqui, você nota como existe algo que estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus. Então, como que você vai explicar isso? Na verdade, a pessoa que consegue explicar isso entende Deus tão bem que Deus é pequeno. Mas, irmãos, Deus não é pequeno. Então, eu fico falando, mas há 3 boas palavras que todo mundo que é crente precisa aprender. Todos nós, na verdade, mas especialmente nós crentes. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Olha, a Bíblia não fala para eu explicar tudo. A Bíblia fala para eu declarar tudo. O alvo do pregador não é ser apologista. Pode ser, mas não é o alvo. O alvo é pregar o que a Bíblia fala. E se você não quiser aceitar porque você não entende, me perdoe, mas não é meu problema. Há coisas aqui que eu não entendo, mas eu aceito. Meus pais me amam. Eles faziam coisas às vezes que eu não entendia, mas eu parei de amar meus pais, eu parei de confiar nos meus pais porque eu não entendia o que eles faziam. Não, eles tinham mais sabedoria do que eu, e não é uma boa ideia a gente, então não acredito em Deus porque não entendo Ele. A ideia do agnóstico é uma ideia muito, muito errada, sem noção. Deus é infinito, eterno, e se Ele quiser falar eu sou o Senhor e anjo do Senhor ao mesmo tempo, nós não precisamos brigar com isso. Falando isso, podemos notar que o anjo do Senhor apareceu para Agar 2 vezes. O anjo do Senhor apareceu para Abraão em capítulos 18 e 19 e 22, 2 vezes ali. E daí, quando Abraão mandou o servo para achar uma esposa para o filho dele, Isaque, ele falou que o anjo do Senhor ele falou que o anjo ia guiar, e não usa a expressão anjo do Senhor, mas leva-nos a pensar quem é esse anjo. Uma coisa interessante que precisamos entender é o seguinte: eu estou lendo as minhas notas, querendo entrar em algumas passagens, mas também eu não quero ficar preso em uma passagem, não podendo mostrar tudo para vocês. Cada vez que acontece um milagre, é um sinal, vem com mensagem. Porque o normal que Deus criou já é maravilhoso. Quando Deus quer interromper algo com milagre, Ele está interrompendo porque Ele tem uma mensagem especial para aquele momento, aquela pessoa, etc. Cada vez que vem anjo, vem com uma mensagem, e por causa disso tem o nome anjo, que quer dizer mensageiro. Então, cada vez que você lê uma passagem sobre um anjo, sempre o que acontece, tudo é um sinal, algo para nos mostrar algo. E precisamos prestar atenção no que o anjo faz, no que o anjo fala. E se não é importante para um momento, ele não fala. Por exemplo, algumas vezes as pessoas falaram para o anjo do Senhor: qual é seu nome? E o anjo não falou. Por quê? Ia distrair da mensagem. Naquele momento não era a coisa mais importante. E nós precisamos entender, às vezes uso o termo anjo, às vezes anjo do Senhor, às vezes anjo de Deus, às vezes muda de anjo do Senhor para simplesmente anjo, e às vezes simplesmente para Senhor. Porque existe algo em tudo isso.
Eu sou a favor da ideia que todas as palavras de Deus são puras e toda a palavra de Deus é de Deus mesmo. E ele não fala algo que ele não precisa falar. Tudo vem de propósito. Então, tudo que acontece com cada aparência de um anjo, outra coisa, há algo ali para nós aprendermos. Nós podemos continuar lendo no livro de Gênesis e esses anjos vêm, coisas acontecem. Jacó se luta com um homem que tem poder de um anjo. Ele fala que ele viu Deus face a face. Não usa o termo anjo de Deus ou anjo do Senhor, mas algo interessante acontece. Ele fala que ele viu, ele tinha um sonho, uma visão para as esposas dele, de Deus. Ele abençoa os filhos dele e fala sobre um anjo que livrou ele de todo o mal, em Gênesis 48. Daí nós vamos para o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Como eu falei, se eu ler tudo para vocês, nós vamos estar ensinando sobre isso até, amanhã. Mas daí nós chegamos no livro de Êxodo. Quem é o homem principal no livro de Êxodo é Moisés. E o anjo do Senhor aparece para ele a primeira vez na sarça. E ali ele é o anjo do Senhor e depois ele é o Senhor. E ele também é Deus. A segunda vez diz que o destruidor entrou para matar os primogênitos no Egito, em capítulo 12. Mas também diz que o Senhor feriu todos os primogênitos. E interessantemente, pelo menos no inglês, nos Estados Unidos, muitas pessoas chamam esse destruidor, que é a palavra bíblica, chama ele o anjo da morte. Eu não vou brigar, mas eu fico pensando, será que esse destruidor era o anjo do Senhor? Mas usou ao invés disso, porque ele não veio para falar algo para alguém, ele veio para matar. Eu não sei, porque nós vamos ver outras passagens, mas é algo interessante. Em um lugar diz destruidor, outro lugar fala o Senhor. E eu sei que nós podemos falar Senhor quando quer dizer que ele mesmo, ele era o autor da obra, dizendo para o destruidor, você vai lá e faz isso. Então nós não podemos empurrar uma interpretação aqui que a Bíblia não fala, mas simplesmente podemos aceitar que em um lugar diz destruidor sobre esse evento, em outro lugar fala o Senhor, os dois sendo o autor do evento. Vamos continuar, podemos ler sobre Moisés, mas vamos para o livro de Números e podemos ver Balaão. Balaão, ele era um tipo de profeta que recebia a palavra do Senhor, mas ele era um tipo de mágico. Eu tenho dificuldade em crer que ele é salvo, especificamente por causa de um versículo sobre ele no livro de Josué. Mas uma vez ele estava fazendo algo errado e o anjo do Senhor apareceu, mas somente o jumento viu. E o anjo do Senhor essa vez apareceu de uma forma invisível para Balaão, mas visível para esse burro, né? E o animal abriu a boca, né? Daí quando Balaão viu, ele viu que ele tinha uma espada desembainhada e estava ali pronto para matar Balaão. E esse animal protegeu ele, mas ali a Bíblia usou ou o termo, o anjo do Senhor. Nós podemos ir para o livro de Josué, uma coisa interessante. Um homem aparece de espada pronta e ele se põe em pé diante de Josué e Josué vai para ele no meio de uma guerra. Ele falou, então você está com a gente ou você está com os outros? E ele falou, eu sou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, eu sou capitão dos exércitos, príncipe, ele fala no português, o príncipe do exército do Senhor, em Josué 5:14. Quem é esse príncipe do exército do Senhor? E a passagem não explica, mas observando tudo que acontece antes e depois, eu fico me perguntando, será que esse capitão é o mesmo anjo do Senhor? Interessantemente, em capítulo 5 de Josué, mesmo capítulo, versículo 15, ele fala para Josué, tire seus sapatos, esse lugar aqui é santo. Lembra?
o Senhor na sarça ardente falou a mesma coisa para Moisés no início do livro de Êxodo. Então, como é que esse príncipe do exército do Senhor, um homem com uma espada, consegue falar isso para Josué? Ou seja, ele era mais do que um homem, mas se ele é homem, é uma forma pré-encarnada do Senhor Jesus, não é? Porque não é Jesus que vem como homem. Pelo menos muitos acreditam que era uma cristofonia. Agora nós vamos para o livro de Juízes. O livro de Juízes é interessante. A época que não tinha reis em Israel, não tinha boa liderança, um tempo de muito pecado, mas nós vemos que o anjo do Senhor aparece mais vezes do que qualquer outro livro. E interessantemente, normalmente quando o anjo do Senhor aparece, ele aparece para uma pessoa ou duas pessoas, um grupo pequeno, falando uma mensagem, fazendo algo. Talvez ele vem para fazer algo grande, mas somente alguns observam quem é. Pelo menos nós entendemos assim pelo jeito da revelação nas Escrituras. Mas interessantemente, no livro de Juízes capítulo 2, versículos 1 a 6, esse anjo do Senhor, ele repreende Israel e pela linguagem, ele fala para o povo inteiro, ele repreende dessa forma, dizendo: eu já fiz tanta coisa e ainda vocês estão vivendo dessa forma tão pecaminosa. É como se Deus decidiu interromper a vida normal. É tipo, ele abriu o céu e colocou a cabeça para lá na terra, para o povo, falou: para com isso, tantas bênçãos, eu estou com vocês, por que vocês fazem isso? E a Bíblia diz que o povo começou a chorar em Juízes capítulo 2. E não era um evento normal quando aconteceu isso. O anjo do Senhor é mencionado no Cântico de Débora, em capítulo 5. E Gideão, um dos juízes, o anjo do Senhor vem para ele, e nós notamos que ele é, em capítulo 6, versículos 11 e 12, ele é o anjo do Senhor. Mas em versículos 13 e 22, ele é o Senhor. E porque Gideão chama ele o Senhor. Daí a própria passagem em versículos 14, 16, 21, 22 chama esse anjo do Senhor o Senhor. E daí em versículo 20 chama ele o anjo de Deus. Então, todos esses termos se referindo à mesma pessoa. Daí nós vamos para capítulo 13 e nós encontramos a mãe futura de Sansão e o marido dela. E, em primeiro lugar, o anjo do Senhor aparece para a mãe de Sansão, falando que ela vai ter filho, etc. E a mãe, vendo esse anjo do Senhor, chama ele um homem de Deus. Mas ela fala algo interessante, em versículo 6 de Juízes 13, ela chama esse homem de Deus, como ela falou que ele tinha a aparência de um anjo de Deus. Então eu não vivia na época, e eu pessoalmente nunca vi uma pessoa e falei: essa pessoa é anjo de Deus. Nunca aconteceu na minha vida. Não vou dizer que eu nunca encontrei anjo, pode ser que eu encontrei sem saber. Hebreus 13 nos ensina isso. Mas aqui, essa mulher, ela viu algo especial nesse homem e falou: esse homem é diferente, ele tem a aparência de um homem de Deus. Então, o homem de Deus, esse anjo do Senhor, não queria divulgar o nome dele para esse casal. E nós podemos fazer a pergunta por quê, mas como eu já falei, isso aconteceu com Jacó. E a Bíblia fala que Jesus é o que tem nome que ninguém conhece, em Apocalipse 19. Então, quanto a mim, eu acho que é Jesus de uma forma pré-encarnada. Mas quem sou eu? Simplesmente mais uma pessoa com uma interpretação. Você pode ler e chegar a uma conclusão. Mas agora nós vamos para o próximo livro, 1 Samuel, que tem o anjo. Aqui, na verdade, não tem anjo que eu achei, mas aqui compara Davi com um anjo
de Deus. Interessantemente, a mesma coisa em 2 Samuel, uma mulher compara Davi com o anjo de Deus 2 vezes, e Mefibosete compara Davi com um anjo de Deus. Eu acho interessante isso. E os anjos vieram como mensageiros, mas tendo grande poder e autoridade. Pessoas tendo medo que iam morrer, mas ao mesmo tempo recebendo uma mensagem de Deus. E com esse entendimento, as pessoas falaram que Davi era como anjo de Deus. Eu não sei mais o que falar sobre isso, mas é o que as pessoas falavam. Daí chegamos em 2 Samuel. Eu quero mostrar algo aos irmãos hoje à noite dessa passagem. 2 Samuel, capítulo 24. Agora, algo acontece. E nós podemos comparar com 1 Crônicas 21. Então, uma coisa acontece aqui, irmãos, novamente, há coisas que vão causar dúvidas e você vai querer entender, e eu não posso explicar tudo, mas vamos ver um pouco aqui sobre essa história. Então, se vocês quiserem achar 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Aqui, irmãos, diz em versículo 1, e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Então, o povo de Israel estava fazendo algo errado. Deus não quis. Ele provocou Davi para numerar o povo. Que você pode perguntar, mas o que é isso? Isso não é um problema? Não seria problema se não tivesse soberba em Davi. Mas tinha, era um pecado. E Deus não gostou disso. Deus usou isso para poder trazer condenação para Israel e julgar e matar pessoas. Interessantemente, em 1 Crônicas 21 diz, versículo 1, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Espera aí. O Senhor em um livro e Satanás em outro livro. Quem incitou Davi a fazer isso? Eu vou falar para vocês, pelo que eu entendo, não que eu tenho todas as respostas, os dois. Mas como? Eu acredito que seja como aconteceu com Jó no livro dele. Satanás queria atacar Jó, Deus permitiu. Aqui Satanás, ele queria provavelmente mostrar falhas em Davi, e Deus sabendo e tudo, deixou porque ele queria trazer condenação para Israel no momento, porque estava fazendo coisas erradas. Mas aconteceu. E nessa história, muita pessoa sofre por causa disso. Davi acaba percebendo o erro dele. Deus fala para ele, por causa desse pecado, eu vou te dar uma escolha. Você pode pedir uma de 3 coisas, e eu vou fazer uma dessas coisas. E Davi diz, o Senhor é misericordioso, eu vou deixar tudo nas mãos do Senhor. E Deus acaba matando 70.000 pessoas em Israel. Diz aqui, em 2 Samuel 24, versículo 15, então enviou o Senhor, presta atenção aqui, o Senhor, a peste a Israel, pestilência, Covid-19, não, mas é uma coisa séria, desde amanhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Então aqui nós vemos que era o Senhor que enviou esse problema. Estendendo, pois, e olha aqui, o anjo, só fala o anjo, a sua mão sobre Jerusalém, que era a capital, a cidade central, importantíssimo para Davi, etc. Para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. Então, diz o Senhor que ele enviou, diz o anjo, ia matar as pessoas em Jerusalém. O Senhor se arrependeu, ou seja, falou, agora não. E disse ele, o Senhor disse ao anjo, agora o Senhor está falando com o anjo, que fazia a destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão.
E olha aqui, e o anjo do Senhor estava junto à era de Araúna, o Jebuseu. Então esse anjo, no início de versículo 16, é o anjo do Senhor no fim de versículo 16, essa é a nossa conclusão. E o Senhor que mandou esse anjo fazer isso, mandou o anjo parar. E nas outras passagens que eu mostrei para os irmãos, o anjo do Senhor é o Senhor. Irmãos, aqui o Senhor disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. Versículo 17: e vendo Davi ao anjo que feriu o povo, ele viu, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Podemos notar algo aqui, vou procurar aqui em 1 Crônicas 21, que continua com essa história. E diz aqui versículo 20: e virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. Então esse ficou com medo, vendo também esse anjo do Senhor. E versículo 24: e disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor quero comprar. Ele queria comprar esse lugar para poder oferecer holocausto ao Senhor. Ele fala: porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 ciclos de ouro. Vamos continuar, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, evocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Uma coisa rara, mas acontecia de vez em quando para Deus dizer: eu não vou condenar você e matar você com fogo, que você merece, vou matar esse animal. Versículo 27: e o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. Então o anjo falou: ok, Senhor, não vou fazer mais isso. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na era de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon, no lugar diferente. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada, e volta a usar essa expressão, do anjo do Senhor. Então, agora, irmãos, a coisa fica mais complicada, porque Deus ficou falando: o anjo do Senhor é o Senhor, anjo do Senhor é o Senhor, anjo do Senhor é o anjo de Deus, que é o Senhor, que é um anjo, que é o Senhor. Então, não para confundir, ele deixou a coisa de uma forma misteriosa, para nós não podermos entender tudo o que está acontecendo. E aqui, o Senhor, Jeová, está conversando com esse anjo de Jeová. E nós podemos ler isso e tentar entender isso, e eu vou falar para vocês, eu não entendo tudo, mas uma coisa que eu estou pensando é o seguinte: se esse anjo do Senhor aqui é uma forma pré-encarnada de Cristo, isso quer dizer que o Jesus que morreu por nós 2000 anos atrás é o mesmo que estendeu a mão dele com espada para matar 70.000 israelitas naquela época de Davi, e que ele ia também, obedecendo o pai dele, ia atacar Jerusalém, mas o pai dele, o Senhor, parou ele e falou: agora eu me arrependo, não faça isso. Eu não sei, irmãos, mas é uma coisa interessante pensar que o mesmo Jesus que andava no mar, que conversava com os discípulos, esse mesmo Jesus que permitiu a cabeça de João, o apóstolo, deitar no peito dele, esse mesmo Jesus é esse anjo do Senhor com uma espada que matou essas pessoas. E olha, imagine então a paciência, a misericórdia de Jesus, vendo o pecado da população
mas não matando ninguém quando ele veio como o Cordeiro, porque ele não veio para julgar aquela vez. João 3 nos ensina isso. Ele veio para ser o nosso sacrifício. Ele veio para aceitar isso. Eu acho isso incrível, irmãos, considerar isso. E o triste é que até hoje os judeus e muçulmanos e outros falam que nós, crentes, inventamos uma nova doutrina, querendo criar falsos deuses e dizer que há outros deuses, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Nós estamos no mesmo espírito do Velho Testamento, dizendo, existe alguém aqui nas Escrituras que é misterioso, que tem essas coisas diferentes. Por exemplo, vai no livro de Daniel, não fala anjo do Senhor, fala filho do homem, mas há um quarto homem na fornalha com os 3 filhos de Israel, e ele não sofre dano, ele está com eles não sofrem dano. Quem é esse homem? Não pode ser esse mesmo anjo do Senhor? Eu acho que é muito provável e é muito provável, pela linguagem, tudo, que esse mesmo é Jesus. Eu me lembro de um amigo meu, ele era do Iraque. Ele falou, você sabe que Jesus estava no Iraque? Eu falei, mas não estava no Iraque, não. Jesus estava em Israel, não saiu de Israel. Ele falou, não, no livro de Daniel, quando os filhos de Israel, filhos hebraicos, estavam na fornalha. Lembra o quarto homem que estava com ele? Verdade, porque é muito provável que é Jesus, o Filho do Homem, lá com eles. E nós notamos essas coisas. Esse Velho Testamento, então, fala sobre essas coisas. E fala sobre um anjo, que era o anjo do Senhor, aparecendo para Elias, em 1 Reis, aparecendo para ele em 2 Reis. Nós vemos que esse anjo do Senhor, novamente, matou muitas pessoas. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, que vários assírios queriam atacar Israel. Especificamente, eles atacaram Israel, mas indo para Judá, eles queriam atacar Jerusalém, e Deus não permitiu. E o anjo do Senhor chegou e salvou Israel, e em uma noite, esse anjo do Senhor matou 185 mil assírios. É muita pessoa, em uma noite só. E deu para ver todo mundo morto no próximo dia. Então, irmãos, eu não quero de jeito nenhum criar uma nova doutrina nas Escrituras, mas eu vou falar que há muitas pessoas, pela linguagem das Escrituras, que falam que esse não era simplesmente uma teofania, uma manifestação de Deus, e não era simplesmente uma angelofonia, uma manifestação de um anjo, mas era uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele veio obedecendo os mandamentos do Pai. E um dia, segundo o que foi predeterminado por Deus, ele veio não encarnado de uma forma espiritual, mas de uma forma biológica, nascendo de Maria, através de um milagre pelo Espírito Santo. Não tendo pai físico, somente Deus, nosso Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essas coisas e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.